evolui. E não me venha dizer que a fé é coisa de pessoas religiosas ou da religião, pois a fé é muito mais do que isso. Quando o ser humano ensaiou os seus primeiros passos fora do seu círculo habitual, assumindo o seu papel na criação, ocasião em que experimentou o fogo, embrenhou-se pelas matas e mais tarde devassou os oceanos, foi pela fé que o fez. Não havia qualquer dado comprovado ou segurança quanto ao resultado da empreitada antes que ele se aventurasse. A fé é a certeza íntima das coisas impalpáveis, daquelas que não se veem, das coisas que ainda ninguém conseguiu provar. E aí, ela faz uma clara referência a Paulo de Tarso, quando nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, meus amores, meus amigos, meus queridos companheiros de jornada, é pela fé que nós estamos reunidos aqui. Não porque é a fé na doutrina espírita que nos reúne, mas a fé de que em todos esses momentos duros, de provas, de expiações acerbas que nós estamos vivendo, este momento vai passar, porque assim o nosso governador e mestre nos prometeu. E ele nunca derrogou nenhuma de suas promessas até hoje. Então, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos nossos anjos da guarda e de todos os protetores e mentores espirituais deste grupo virtual, Alegria de Florescer, nós estamos dando por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Pedimos, Senhor, que Tu esteja conosco, principalmente, que nós possamos dar diuturnamente testemunho da Tua presença no nosso coração, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Sê conosco, Jesus. Não nos deixa cair nas tentações. Nos livra por misericórdia de todo mal e permita que o Teu nome esteja sempre acima de todas as coisas e principalmente acima dos nossos interesses ainda mesquinhos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje eu me propus e conversei com o Luciano mais cedo, não pude conversar com os outros para falar, mas eu resolvi e comuniquei a ele e falei com ele anuiu, e hoje eu vou fazer aquele estudo que eu não consegui fazer, o estudo do Ave Luz, do capítulo, da página chamada Cura, em que o espírito Shaolin nos fala sobre Mateus. Então, eu vou compartilhar com vocês. A página já está aberta. Vocês só me dão ok, por favor, se estão vendo, tá bom? O livro é o Ave Luz, da página chamada Cura, página 106 do livro Ave Luz, pelo espírito Shaolin, a psicografia do médium João Muniz Maia. E ele nos diz assim, no início: é bem compreensível que, mesmo sendo um publicano, Mateus não poderia deixar de alimentar em seu coração a grandeza da honestidade que o tempo iria acabar por provar. Se tinha manias de grandeza, isso até se explica, em parte, por ele ser um produto do meio em que ele vivia, né? Em que ele viveu, como herança dos seus ancestrais. O homem, por vezes, é governado pelas contingências do ambiente da qual ele faz parte. E mesmo sem querer, respira os mesmos sentimentos da maioria, sem prejuízo de uma certa sintonia natural. Eu vou parar e falar assim, essa fala do Shaolin me remete ao comportamento que grande parte da humanidade está tendo agora durante a pandemia. Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo já ouviu,
que o distanciamento social e o uso da máscara é o preventivo maior que temos no momento, porque ainda não tomamos vacinas, o preventivo para nos livrarmos desse vírus. O que a grande maioria da humanidade faz? Está em negação. Isso, em grande parte, claro que isso nos indigna, que a gente muitas vezes não compreende, isso nos causa pânico, nos causa espécie. Mas nós temos que também perceber que grande parte dessa humanidade está sofrendo essa contingência do seu passado espiritual esse vivido nesse mundo de provas e expiações, e quiçá alguns ainda reencarnando agora depois de estar lá não sei quantos milênios nas furnas mais profundas dos umbrais sem querer reencarnar. Como a evolução é uma coisa irrevogável, eles reencarnaram. E você vê comportamentos medievais. Isso são contingências da ancestralidade que nós temos exemplo hoje. E que é disso que o Shaolin está dizendo. Ele diz, mesmo sem querer, respira os mesmos sentimentos da maioria. É lógico que eu não estou aqui colocando o fato da evolução espiritual. Uns já estão um pouco mais despertos do que outros, mas a grande maioria, a grande massa humana ainda está na casa da imaturidade e ainda vivendo essas contingências desse passado mais ignorante. Levi era um fruto que o sol da vida já emprestara cores que denunciariam a sua maturidade. E o agricultor está sempre atento para colher os frutos que anunciam a libertação da árvore. Olha, mal comparando, sabe que quando eu li essa frase pela primeira vez, seu Dalto, parece o senhor falando, porque tem poesia nessa frase. O que ele quer dizer? É que Levi, quando ele estava prestes, né, ou momentos antes, e já quando Jesus o chamou e ele foi imediatamente, mesmo sendo um cobrador de impostos, lidando com dinheiro, com as ganâncias próprias ainda do espírito, ele foi sem titubear. Por quê? Porque ele era um fruto que o tempo já amadurecera. E o agricultor, que ele quer dizer, Deus, o Pai, o agricultor está sempre atento para colher os frutos que anunciam a libertação da árvore. É muito poético ele nos dizer que nós só recebemos chamados importantes quando nós já estamos maduros o suficiente para darmos conta destes mesmos chamados. O cobrador de impostos, Levi ou Mateus, ouviu a voz do mestre que dissera: vinde a mim. Vinde. E quando ficou da vida, Levi, fruto que a colheita aproximara, um toque cai nas mãos do mestre. E a gratidão pelo oferecer um banquete para a humanidade de sabor inesquecível. Pronto pela vida, maduro, que quando o mestre chamou, vinde a mim, ele foi, como diz, nas mãos do mestre, e profundamente agradecido, ele deu e deixou para nós, nos evangelhos de Mateus, um banquete que nós saboreamos mais de 2000 anos e ainda vamos saborear muito mais, porque ainda não aprendemos de todo. E ele teve muita gratidão a Deus por isso. Aquele que dá o exemplo do desprendimento às coisas da terra, aquele que corta de uma só vez a usura, a ganância, procurando buscar as grandezas da vida em espírito e em verdade. Esse era o Levi, que caiu nas mãos do mestre quando foi chamado. Ele já dava exemplo de desprendimento. Ele era um cobrador de impostos judeu que sofria
as reclamações do seu próprio povo, que não admitia que um dos seus cobrasse imposto do colonizador e cobrasse de sua própria gente. Ele sofria muito com isso, mas ele era uma alma generosa. Ele já não tinha usura e ganância. Ele já ultrapassara isso. E a pergunta que sempre faz: o que é que eu ainda tenho que ultrapassar? Será que eu já estou prestes a ser aquela fruta madura que cai nas mãos do mestre com grandeza, com beleza? E ele relatava assim: a vida tem dessas coisas. Às vezes, os próprios sábios não compreendem a sabedoria maior que é Deus. E quando nós escolhemos essa fotografia, eu me lembrei muito de Maria Raquel, falando de uma parte do Evangelho que eu não consigo lembrar as páginas dos capítulos, isso me foge, mas existe uma que fala assim: os instintos, quando elevados a uma categoria, não, os sentimentos, quando elevados a uma categoria, eles são... Não, os instintos, quando elevados à categoria do coração, se transformam em sentimentos. E a glande encerra dentro de si o carvalho. Tudo que é de bom está dentro de nós. Como dentro de uma semente de carvalho está aquela própria portentosa e majestosa árvore. O que nós precisamos é o calor do esforço. O que nós precisamos para desabrochar é a vontade férrea de crescer e de evoluir. E o que nós precisamos é aprender com a dor. No caso da semente, a dor que ela sofre é de fazer um esforço imenso para vencer a escuridão da terra, para procurar o sol. A nossa dor maior é vencer as injunções do homem velho, o orgulho e o egoísmo, para podermos descortinar esse sol imenso que tem dentro de nós, pronto, cheio de potencialidades para crescer, evoluir e fazer feliz a si mesmo e ao outro. Levi, as encostas de Betsaida, que é uma região próxima a Jerusalém, para em um casebre, um certo dia, né? Cujo aspecto deixava ver a situação de seus moradores. Ele chega à porta e nota que no interior alguém chorava. Percebe correrias, a presença de doente grave. Tal era o movimento da casa. Pelo impulso da sua bondade natural, ele foi entrando, vê alguém, pede licença, porque é da educação, causando então uma admiração em todos. E eles, por pensamento, diz o cobrador de impostos, resmunga assim no canto da boca um velho, na cabeça forma de uma criança que estava semi-morta. E os outros que estavam na casa junto param, olhando para Levi cismados. Afinal, gente, ele era um cobrador de impostos. Mateus, bem desconcertado, pede licença mais uma vez, e o velho curva a cabeça, acendendo e dando-lhe licença. E Levi pergunta: porventura posso fazer alguma coisa por vós? Houve um silêncio. O que querem de mim? Eu não fui chamado, mas estou aqui para servi-los. E é muito importante esse posicionamento de Levi. Muitas vezes nós não somos chamados, mas é preciso que em todas as circunstâncias de nossa existência nós estejamos já prontos para servir. Levi continua: meu senhor, agradeço-te. Levi, ele impõe as mãos na criança. A criança tem um leve tremor. E, embora ele percebesse que a criança teve aquele tremor e aquela desconfiança toda,
A criança estremeceu e depois, aparentemente, desencarnou. Levi fica lívido com isso que aconteceu com a criança. E ele repete de novo, novamente. Avança sobre a criança e repete 3 vezes, confiando ardentemente no Senhor. Ele põe de novo as mãos e diz: anda, em nome de Deus. E repete: anda, levanta e anda, em nome de Deus. Mas ele nota que depois que ele repete isso 3 vezes, o menino estremece mais ainda. Aí ele ficou tocado, né? A fé ficou mais ardorosa e ele faz uma prece fervorosa a Deus, pedindo a Deus que cure aquela criança. Quando ele termina a prece, ele vê que a criança dá um suspiro e começa a respirar, não. Ela dá um suspiro e parece que desencarna. As mulheres em volta, tinham muitas mulheres, sempre tem muitas mulheres, né? As mulheres ficam assim, meu Deus, e começam a chorar. Levi ficou tão apavorado que teve vontade de sair correndo, mas ele falou assim, eu não posso. E o medo foi aumentando. Ele falou, meu Deus, eu não devia estar passando por esses vexame. Como ele faz menção de ir embora, o velhinho segura no braço dele. Dá para ficar grande até. E diz assim, meu Senhor, agradeço-te imensamente pelo que fizeste. Considero a tua presença nessa casa o resultado das nossas orações que nós acabamos de fazer a Deus. O Senhor curou meu filho desse fardo pesado que ele vinha carregando há mais de 12 anos. Ele nasceu surdo e mudo. E depois descobrimos que quase não enxergava. As pernas eram mirradas e nasceu sem os dedos. Ele nasceu sem os dedos das mãos. E os intestinos dessa criança, quando ela faz muita força para chorar, saem para fora em grande parte, sendo preciso grande habilidade para devolvê-los ao seu lugar habitual. Não nasceram dentes nesta criatura de Deus, e ele tem a base da cabeça em chagas, que nenhum bálsamo cura. Ah, meu Deus! Isso fez o coração do Levi ficar em disparado. Mateus, ele não suportou essa revelação, né? Essa morte, né? Ele falou assim, a morte do meu filho, Senhor, foi um milagre, e ele não suportou isso. Ele pediu que a criança levantasse e andasse. Ele ficou algum tempo lá com aquela família, depois ele, atordoado, se despediu e foi descendo para o centro de Betsaida, porque a hora em que eles se reuniam com o mestre já estava chegando. Chega, né, na igreja que eles estavam, né, onde eles se reuniam, Jesus sorri para João, que já está lá. João entende o sorriso de Jesus, faz uma prece e abre os trabalhos da noite. Mateus nem quis esperar, se adiantou os demais e disse, Senhor Jesus, por Deus, queira me responder explicando para mim o valor da cura e o que é curar enfermos. Agradeço-te se por acaso for ouvido o meu pedido. E aí, né, Jesus fazendo essa súplica, o Nazareno tranquilo manifesta-se. Mateus, o que queres que eu faça? Que confianças em Deus. Cura não é somente o restabelecimento do desequilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente devolver aos paralíticos os movimentos. Não é somente, Mateus, fazer ver os cegos.
também libertar almas que estão presas no cárcere da carne, talvez por medo de tornar de volta para a região de onde vieram. Quando se inicia um incêndio em uma casa e é chamado a cooperar, por muito que a tua inteligência atinge, procurar salvar as criaturas que moram na referida residência. O mais, tudo vira cinza. Ficar triste e desnorteado porque se queimou a casa e a mobília? Deverias ficar sem condições para alegria, se tivessem morrido as pessoas e somente salvado a casa e seus utensílios. O que o mestre quis fazer Mateus entender? Que muitas vezes as pessoas ainda estão nos seus leitos de dor, presas ao domicílio físico, por injunções, muitas das famílias que o magnetizam com seus pensamentos de o segurar na carne, porque elas ainda não entendem que a verdadeira cura daquela alma, ou dessas almas, é se libertar, porque seu tempo já chegou, seu tempo de libertação. É preciso ter maturidade e sabedoria para entender isso. E dizer sempre, sempre, faça-se a sua vontade, Senhor. Fazer todos os esforços que nós pudermos para auxiliar, mas não impor a nossa vontade aos desígnios da vida. O corpo, Mateus, continua Jesus. É uma roupa da alma, que em muitos casos já aparece rota e com vários remendos. Em diferentes circunstâncias, quanto mais a ciência mexe, piora a situação. Fizeste bem de te aproximares daquela casa. Foram as tuas mãos que desataram as amarras da alma ali presa. Não deixa de ser um princípio de cura, porque ela já partiu com acentuado alívio. Tu sofrestes porque querias que Deus te atendesse da maneira que julgavas melhor, ou seja, devolvendo o doente em perfeitas condições aos seus. Esqueceste de pedir que Deus fizesse a vontade dele e não a tua, pois nem sempre sabes o que queres. Muitas vezes, e isso é muito comum de acontecer, uma pessoa que está muito doente tem uma melhora repentina. E o que acontece com os familiares? Eles suspiram aliviados, ficam um pouco mais calmos, relaxam o pensamento com relação ao seu doente querido, e é exatamente nesse momento em que se relaxam os pensamentos que estão à volta do doente, é que as equipes espirituais, então, têm condições de fazer o desenlace da criatura, de desamarrar os liames que ainda prendem ao corpo físico doente e em falência física. Então, é o que a gente chama de... Tem um nome para isso, né? A cura que prenuncia a morte física. Isso acontece diuturnamente. Por que, Marisa? Porque o nosso pensamento é vivo e constrói. E quando a gente está lá assim, eu não quero que ela se vá, eu não quero, é lógico, isso é natural. Nós estamos magneticamente com o nosso pensamento prendendo o nosso ente querido. Então, Marisa, eu tenho que falar assim, não, vai logo, não. É entender que a vontade que tem que ser feita é a vontade de Deus. E que nós, na maioria das vezes, não sabemos o que nós queremos e nem o que nós estamos pedindo. Nós temos humildade diante da sabedoria do Criador. Jesus, muito sereno, toma as mãos de Mateus e prossegue. Eu coloquei essa imagem aqui porque a gente sente tanta saudade de Jesus que, de alguma forma, a gente quer ver uma imagem, mesmo não tendo visto presencialmente.
Na verdadeira acepção da palavra, Jesus continuou: ninguém cura ninguém. Nós podemos servir de alerta para que os enfermos curem a si mesmos. No entanto, essa realidade só poderá ficar em evidência para um futuro muito distante. Por enquanto, é bom que a ilusão se manifeste para que os enfermos, pela força da própria dor, conheçam a si mesmos e façam uso do que têm em seus corações, depositado por Deus, que é o Pai de todos, gerador do amor universal. Jesus não podia dizer para Levi que realmente a curar de verdade, nós não curamos ninguém. É um conhecimento muito profundo, trazendo para nós. A cura começa com a gente, conosco, dentro de nós. Nós, quando muito, auxiliamos essa cura, damos de nós mesmos, na nossa força, dos nossos fluidos, do nosso magnetismo, do nosso ectoplasma, mas a cura real, quem manifesta, somos nós mesmos, porque antes do corpo físico ficar doente, quem estava doente era o espírito. E as doenças do espírito, ninguém cura. Só o próprio indivíduo pode encetar a sua cura. E o que é a doença do espírito, Marisa? Orgulho e egoísmo. O que tem feito com que a gente tenha se arrastado a muitas e muitas e muitas existências, feito pedras, rolando, aparando arestas, até que chegamos aqui, nessa alegria de florescer, em que nós já somos umas pedrinhas mais ou menos roladas, aquelas pedrinhas do rio. E agora a gente já está querendo florescer, a gente já quer virar um vegetal, um girassol, uma papoula, uma dália bonita, uma rosa, quem sabe. Mas até chegarmos a isso, precisamos de muito suor, de muita dor, de muito cinzel. O Aleijadinho, um espírito querido, ele disse para mim certa vez que as esculturas tão lindas nunca seriam esculturas se o cinzel não as ferisse, até que elas colocassem para fora toda a sua beleza e encanto. E é exatamente assim conosco. As dores, porque a dor é a mestra maior na condição do mundo em que nós vivemos, mundo de provas e expiações. A dor, a nossa mestra, é que vai burilando, aparando, esculpindo o nosso espírito para que nós estejamos essa modificação do nosso espírito. Quem espera cura fora de hora, ainda desconhece os remédios existentes por dentro, que por vezes deixam parecer habilidades exteriores que podem ser chamadas de alívio. Nós temos muito mais dentro de nós. Nós somos deuses. E ainda desconhecemos esses remédios que existem dentro de nós. Foi isso que Jesus estava dizendo para Mateus. Ele continua dizendo: a verdadeira cura, o restabelecimento completo da alma e do corpo vem da fonte inesgotável do Espírito, que não foi feito enfermo, mas que com perfeita saúde. Se queres ser, a bem dizer, vai ser um terapeuta volante em nome da caridade. Ao curares corpos, não te esqueças das almas, de propiciar a elas o autoconhecimento, por ser esse meio um caminho ou uma semente de luz que cresce na temperatura do amor. Como o pão cresce no calor do forno, a nossa beleza interior, as nossas potencialidades de cura cresce na medida em que amamos mais e cada vez mais.
cresce na temperatura do amor concedido pelo coração. Mas antes, meu filho, de pretender curar os outros, deves principiar a cura de ti mesmo, com esforço próprio, na feição de disciplina e educação de teus costumes antigos, que o processo não aceita mais. Alguns de nós têm dito assim: nossa, quando eu me permito sentir determinado sentimento de baixa vibração, eu sinto até incômodo físico. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo para Mateus. Ele ainda, lembra no início, ele ainda carregava algumas injunções do seu passado. E ele diz: com disciplina e educação dos costumes antigos. E o processo em que você se encontra, porque você já é meu discípulo, é meu apóstolo, esse processo não aceita mais. Ele não te cabe mais. E muitos de nós não cabe mais. A maioria de nós que estamos aqui não cabe mais. Ah, eu não perdoo. Ah, eu nunca vou esquecer essa ofensa. Isso não cabe mais em nós. Isso já não nos pertence mais. Precisamos caminhar. Mateus, lá, meio cá ainda pensava na velha ideia de curar os corpos. A alegria parecia ser maior, mesmo que fosse meio transitória. Mas ele entregava a Deus e a Jesus o que ele fizesse. E levanta, partindo para novos feitos. E a gente sabe que a história desse testemunho e os evangelhos de Mateus estão aí, para testemunhar que ele, embora quando tenha tido essa conversa com Jesus, ele ainda, muitas vezes, sofreu, né, as injunções desse passado, mas ele aprendeu a entregar tudo e a todos nas mãos de Deus e de Jesus. E tudo o que ele fazia, ele entregava nas mãos do Mestre. Ele ainda, por certo tempo, ainda tem essa ilusão de que ele poderia curar só o corpo. E essa alegria, né, era maior. Muitas vezes ele curou o corpo. Mas ele sabia que essa alegria era transitória desde que fosse só o corpo que estivesse sendo curado. Quando ele tocava, às vezes as pessoas se curavam das suas chagas físicas, mas não encetava esforços para curar o seu próprio espírito, ele já sabia que voltaria. Era uma alegria vã, mas ainda assim ele se sentia muito feliz e entregava. E hoje nós falamos dessa cura do livro Ave Luz, o espírito Shaolin, muito poeticamente, veio nos trazer. E tem muita... Obrigada, Raquel. Amar o próximo, é isso mesmo. Nós precisamos fazer aquele mergulho profundo, olhar bem olhado para dentro da gente, para fazer, como diz a música, viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. O nosso estudo, muito humilde, acaba aqui. Eu acredito mesmo que, mesmo vocês tendo ouvido tudo outra vez, a impressão que eu tenho é que a minha sala aqui, meu quarto está lotado. A impressão que ele está lotado. A emoção tem tomado conta de mim, tomou conta de mim de novo. Então, Rony, eu sei que parece com o seu momento, e eu percebi que talvez você ficasse até emocionado, mas é importante que a gente tenha essa compreensão e que a gente encare o momento da morte física exatamente como ela é. É a morte física. O espírito não morre jamais. E o espírito não foi criado doente, como vem nos dizer a fala de Jesus nesse texto de Shaolin. O espírito é criado são e é criado para a felicidade. É criado para ser feliz. Se felicita pelas suas escolhas equivocadas. Mas o tempo que pertence a Deus e que é dado a nós com
tanta gentileza, com tanto amor, o tempo vai fazendo com que a gente se eduque e vá se disciplinando e compreendendo que nós precisamos tirar toda essa infelicidade que a gente plantou, porque somos os agricultores do nosso próprio jardim, da nossa própria horta, e vamos tirando, e vamos tirando. Muitos de nós, muitos mesmos, estamos passando por momentos dificílimos, que eu entendo perfeitamente que tem momentos que dá vontade da gente se revoltar, chutar o pau da barraca, dizer não basta, correr da vida. Mas é necessário a compreensão de que é exatamente esse momento da nossa maior cura, do expurgo de todo o nosso passado equivocado, passado a limpo. Nada ficará escondido. Tudo será resolvido. E agradecer. Se possível, ajoelhe a alma e agradeça por ter a felicidade de estar neste momento reencarnado na Terra, expiando esse passado, porque entraremos todos no mundo de regeneração com esse passado a limpo, sem revolta, sem desânimo, sem autopiedade, sem autoflagelação. Erramos sim. Erramos daqui a pouco. É bem capaz que se pisarem no meu pé daqui a pouco, eu grite e fique irritada, esquecendo de tudo que eu venho plantando em mim para recolher o meu guarda-chuva bélico. É possível? Sim, é possível. Ainda muitas vezes vamos recair no homem velho, vamos recair nesse passado, porque é muito difícil mudar hábitos. Difícil não, desafiador. É um desafio atrás do outro. E vamos lembrar que nós estamos talvez num grande videogame cheio de armadilhas, mas também cheio de recompensas. E eu digo para vocês que nós somos filhos de Deus, amados por demais por Jesus. Então, muito mais armadilhas tem esse nosso caminho, mas tem muito mais recompensas. No joguinho de videogame, quem joga o joguinho de verdade, quem joga o joguinho com sagacidade, com sabedoria, ganha todas as recompensas. Eu estava ainda há pouco vendo meus filhos jogarem. Eles estavam ganhando, estavam fazendo um recesso ali, estavam jogando. Quantas recompensas no caminho. Assim é a nossa vida. Nós temos muitas recompensas. O nosso único trabalho, esforço de verdade, é descobrir onde elas estão. Como, Marisa? Parece tão fácil assim você falando? Não. Com boa vontade, com vontade férrea de acertar. Com a verve do julgador voltada todo para você mesmo. Com a severidade do grande julgador toda voltada somente para você mesmo. Julgar-se com severidade e aos outros com a máxima indulgência. É aqui que eu fico. Boa tarde a todos. Se quiserem comentar, somos todos ouvidos. O Rony falou assim: todo texto muito parecido com o meu momento, muito reconfortante ao meu coração. Obrigada pelo ótimo material, muito bom. Estou amando e ajudando muitas pessoas. Esse foi o objetivo de tudo acontecer. Um novo homem. Igual falou do Aleijadinho, nós temos que ser lapidados o tempo todo. Que assim seja. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bom, Rony. Muito bom, Rony. O bem, ele é contagiante. Quando a gente se impregna com a força do bem, nós viramos um verdadeiro perfume forte. Sabe aquele perfume forte que entra no trem lotado e impregna todo mundo? Aquele nos irrita, mas o perfume do bem não. Ele contagia e contamina, e nós viramos um verdadeiro magneto, porque nós vamos atraindo e contagiando.
E é essa a força do bem. Existe uma música que diz assim, ó, força da paz, seja sempre, sempre mais, que reine a paz na terra. Paz, somos um, nós somos um. Quando nós começamos a entrar nos eixos da vida e vibrar no diapasão do bem, as sintonias vão nos achando e nós vamos percebendo, Rony e todos os amigos, que não sou boa cantora, não, eu só sou metida. Metida e desinibida, de vez em quando. E aí, não sou não. E aí, Rony, esse contágio, ele é tão grande, nós viramos assim, esse imã que eu falei, e nós vamos contagiando. Por que nós não percebemos isso antes? Porque antes nós vibrávamos, e olha, eu estou colocando no passado, hein? Antes nós vibrávamos na força do egoísmo, na força do orgulho. Agora nós estamos querendo e fazendo o esforço de vibrar na força do bem. E quando nós fazemos esse pequeno esforço, nós somos tão ajudados, tantos e tantos e tantos que estão lá do outro lado, Rony, e amigos, que são os nossos amigos espirituais, são a nossa família espiritual, que estão assim, ó, batendo palma, nos ajudando, nos amam tanto que até esquece que o esforço tem que ser próprio e vivem nos dando empurrãozinhos. Vai, meu filho, vai, não, não. Vai, vai. Eles estão o tempo todo dizendo para nós, vai, não desiste. Nós estamos segurando no seu ombro, no seu braço, nas suas pernas. Nós estamos te ajudando a caminhar. Eu não tenho que falar. Pode falar, não. Deixa eu abrir a porteira aqui, né? Porque eu começo e depois o povo continua. Para mantermos essa nossa entrada, essa permanência do estado de evolução, os impostos continuam sendo cobrados. Os impostos da nossa consciência de ontem, né? Dos nossos erros do ontem, feitos por erros, sim, mas porque faz parte do processo, né? São coisas possíveis de serem feitas e nós erramos e continuamos errando. O imposto para pagar, para mantermos dentro do processo de evolução, é nós ajustarmos isso dentro das nossas capacidades. E quando foi do seu estudo, na semana passada, eu falei uma frase que eu acho bem pertinente. A cura, ela é um trabalho individual. Esta cura que Jesus sempre nos fala, justamente é individual. Esses impostos sendo pagos, automaticamente, né, para mantermos o processo de evolução, vai vir uma cura do espírito. Né? Essa é a cura do espírito, de não mais sofrer, de não mais adoentar-se, né? E o cuidar, o amparar, ele já é algo de fora para dentro do indivíduo. A cura é de dentro para fora, é algo individual, inalienável. Só eu posso fazer, eu como espírito em processo de evolução. Já o cuidar, o amparar, é algo externo, né, para dentro. É o outro que pode me ajudar em um determinado momento, em determinada condição, a eu me atentar a esse processo de cura. Isso é bem interessante. E Cristo já falou isso para nós, como você bem pontuou no teu bate-papo, né? Se eu tenho a capacidade, se eu tenho essa centelha divina em mim, e eu não faço bom uso dela porque eu não sei fazer, mas eu já sei que ela existe, então deixa eu começar a procurar os caminhos para poder fazer um melhor uso, né, dessa centelha divina em mim, para que a cura ocorra, né? A cura dos meus princípios, da minha capacidade de observação, do meu processo de evolução, para que essa empatia com o outro se desenvolva cada vez mais. Apenas pontuar sobre isso. Muito bom.
Alguém quer pontuar alguma coisa? Gostei muito, Leonardo. É isso aí. Eu gostaria. Eu quero. Depois... Camila, é contigo, primeiras damas. Mano, eu abri a porteira, tá vendo? Eu abri a porteira. Abriu. Tá bom, eu vou falar então. Gente, esse tempo todo, desde que eu entrei para o grupo, a gente vem evoluindo, né? Vem aprendendo os ensinamentos, aí a gente toma uns puxões de orelha, aí a gente aprende, a gente cai, levanta, cresce. E hoje, depois do relato que eu postei para vocês lá no grupo, eu entendi muita coisa, muita coisa. É motivo pelo qual eu tive que vir para o Brasil, é motivo pelo qual estou voltando para a França de novo. E isso aí é porque a gente vai abrindo o nosso coração ao entendimento, a gente vai abrindo o nosso coração ao perdão. Eu já relatei muitas vezes para vocês que eu vivi situações extremamente desagradáveis na família do meu marido, e hoje, graças a Deus, eu estou em paz com tudo. E tô triste, porque em 40 anos, o meu sogro não vai conseguir fazer o Natal na casa dele. E justamente quando o único neto homem da família, que era o maior desejo deles todos, vai estar aqui. Mas Deus sabe o que faz, né? E não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Ele não queira. E se eu tiver que seguir sem despedir, sem poder ir lá, que todo mundo seja feliz, né? Eu vou com o coração em paz, né? Perdoei todo mundo por tudo que aconteceu. Eu prefiro estar com a minha alma leve, minha alma limpa. Então é isso aí, a gente vai aprendendo a cada dia. E eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês me dão, né? Pelo carinho, pelas trocas de mensagens no particular, pelas orientações. E eu acho que é isso, são as lições que a gente leva para a vida da gente. Vou chorar, para variar. É isso aí. É isso, Camila. A gente vai se curando pouco a pouco. Mas olha só, usa o recurso daqui da tecnologia, porque eu vou fazer isso com as minhas irmãs. Usa o recurso, fala com eles e vai ficar tudo bem. E é também um grande momento para todos começarem a aprender que não é a vontade deles, é a vontade do Pai. Né? Todos são importantes. Não é só o neto homem. Sabe? Começar a ultrapassar essas afirmativas, né? Todos são importantes, todos importam. Não é só o neto, primeiro homem. Por que as netas não têm o mesmo privilégio, né? É um aprendizado, um grande aprendizado. Obrigada, você Camila. Tá coberta de razão, Marisa. É isso aí. Mas é porque a gente está aqui, né? A gente tinha planejado a passar todo mundo junto e infelizmente a pessoa que pegou o Covid é uma pessoa que estava zombando do Covid na semana passada, né? Em uma reunião familiar ela estava zombando muito e Deus mostrou para ela que não é bem por aí que acontece. Por aí. Luciano, depois do Luciano é o Zé, a Sônia. Fala, Luciano. Não, depois do Luciano é Sônia, depois o Zé. Eu fiz 2 recortes aqui. Não tem como não hipervalorizar cada fala, né? Mas esses 2 que eu achei importantes. Diz assim: no entanto, essa realidade só poderá ficar em evidência para um futuro muito distante. Por enquanto, é bom que a ilusão se manifeste. A ilusão, o que é? Ou nada mais é do que as próprias doenças que manifestam no corpo, que somatizam no próprio corpo, né? Exatamente. Para que os enfermos, pela força da própria dor física, que precede a moral e de repente vem do passado, conheçam a si mesmos e façam o uso que têm em seus corações depositados por Deus, que é o Pai de todos, gerador do amor universal. E o produto desse gerador, dessa geração, é o amor que está dentro dos nossos corações. Enquanto nós não despertarmos para essa realidade que não está na letra, não está na fala, não está nos textos, está em nós, tão real quanto o ar que nós respiramos, nós vamos dar um salto quântico. Feliz daquele que conseguir fazer isso ainda durante a pandemia. E aí, para fechar,
temos uma fala curtinha aqui que diz que quem espera a cura fora de hora ainda desconhece os remédios existentes por dentro, que por vezes deixam parecer habilidades exteriores que podem ser chamadas de alívio. Ou seja, o alívio não é a cura absoluta definitiva, né? É um paliativo que Deus concede para que a pessoa, nesse momento de relaxamento, né, de uma certa tranquilidade após uma enfermidade, porque na verdade a enfermidade está na alma, não está no corpo. Somos nós quem criamos as nossas próprias doenças. Somos co-criadores com Deus, tanto para o bem quanto para o sentido oposto. Então, quando a gente sentir certo alívio, né, Jesus, por exemplo, ele não curou todos que o procuravam, porque ele sabia muito bem que ele estava sentindo aquela dor lancinante. Se retirasse dele, ele continuaria insistindo nas mesmas falhas que fizeram que ele caísse naquela condição. Então, nem todos, não é que não mereçam ser curados, todos nós merecemos ser curados, sim, mas num tempo diferente, como o próprio autor fala aqui, né, no futuro. Então, enquanto nós não curarmos as nossas mazelas da alma, nós não conseguiremos, naturalmente e automaticamente, nos autocurarmos das nossas mazelas físicas. E Camila, só para fechar, já falei contigo isso uma vez. O apego às tradições promove dores profundas. A hora que você entender que você está, mas você não é, você vai conseguir dar um salto dentro de você mesma. Então, como a Marisa falou, é óbvio, família, tradição, propriedade é a tríplice coluna da cultura mineira. Nós respeitamos e entendemos, mas é você que tem que fazer diferença. Você não é a cultura de Minas, você é você. E aí, partindo dessa premissa, algo dentro de você, lá dentro, no teu íntimo, vai modificar. E ainda que você esteja num ambiente que é o seu, da sua casa, do seu lado, do seu país, você vai ser diferente de todo mundo. Você vai estar mais aliviada, que não é a cura definitiva, é o alívio temporário, mas quem vai curar você da tríplice coluna da cultura mineira é você mesmo, com a sua razão, com a sua consciência, com o seu despertar espiritual. Você não é... Mas eu nunca liguei para isso. Você me conhece. Eu nunca me importei com esses padrões tradicionais, até porque gera um sofrimento muito grande na gente. Foi o que você falou aí no início. Eu nunca liguei, entendeu? Para status, para isso, para aquilo. E eu acho que é por isso que as oportunidades aparecem para mim, sabe? Porque eu não me apego àquilo, sabe? Simplesmente vem, acontece, né? Mas infelizmente eu estou inserida dentro de uma família que tem uma cultura árabe, não é só mineira, né? Então é complicado. Faça você a diferença. Obrigado. Zé. A Sônia primeiro. Sônia. Eu primeiro? Isso, sim, as damas. Eu primeiro? Pois é, Marisa. Oi, gente, todo mundo aí. Oi para todo mundo. Enquanto você estava falando sobre isso e colocando tanta importância realmente tem, né? O quanto a gente, às vezes, dá muito mais importância ao corpo e não à alma. O quanto a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Que tudo é a hora certa, chegou a hora certa e tal. Enquanto você estava fazendo essa sua apresentação, eu escrevi alguma coisa aqui. Eu queria ler para vocês rapidamente. Pode ler. Tá? Então, assim, nada demais, mas me deu vontade de escrever. Então, alguém foi, ou vai, mas quem? Alguém. Alguém que está com as malas prontas para uma partida, sem estar partida. Aceita inteiramente o encontro com Jesus. Se está na hora, não discute, apenas aceita. Sabe que é a sua hora. Está na hora. O apito tocou. O trem tem que partir. Ela, então, nem precisou colocar batom para essa viagem. Só depositou nos seus lábios o sorriso, porque ia para o reencontro
com o Pai. Ela tem a certeza no seu coração que fez o melhor na terra e que o seu retorno ao lar será de imensa luz. Então foi, partiu, brilhou no infinito. Só isso. Lindo, hein? Nossa Senhora, só isso? Só isso, é. Só isso. Foi o que Olha isso. foi o que Maravilhoso, maravilhoso. essa madame aí me inspirou Sônia, com o que ela coloca no falou. grupo. Eu não disse que até as pedras falarão? Vossos os talentos estão aparecendo. Isso é uma Então, reunião a espírita, né? importância da alma Isso é uma estar reunião tranquila, né? mediúnica. A importância da alma estar tranquila, de você estar... Eu fiz o que eu pude, eu tenho, sabe, eu tenho tranquilidade no coração, minha mala está pronta, se eu tiver que partir, eu estou pronta. É difícil, muito difícil, mas é a certeza disso, né? A gente também tem certeza que quando a gente abre essa sala para fazer estudo, não só eu, como todos os outros que fazem, a espiritualidade traz para nos ouvir muitos e muitos espíritos, e alguns até encarnados, que estão em coma nos hospitais. Então, a gente fica muito feliz porque algumas pessoas estão em coma, o corpo está lá inerte, mas os espíritos são trazidos para aprender, para escutar. O quanto é importante a gente reafirmar, a gente estudar, a gente rever todas as lições, porque às vezes a gente fala assim, mas eu já sei desse assunto, mas a gente tem que lembrar dos ouvidos que precisam ouvir. Sônia, lindo! Depois bota lá no grupo para gente e faz um favor para mim, data, põe a hora e diz que foi no grupo de Alegria de Florescer, tá bom? Tá bom. Dia você também vai colaborar com esse livro que vai sair aqui desse evangelho, porque vai sair um livro deste grupo, vai sair um, talvez até saia mais de um, mas vamos nós. Muito obrigada, Sônia. Nossa, emocionou. Emocionou. Tá Vamos bom. lá. É uma reunião mediúnica, né? Não precisa ser... Não é isso? A gente vê o Dalton ali, o Dalton fica assim, toda hora, fica coçando, eu vou falar, não vou falar, vou escrever, não vou escrever, mas ele está vendo, ele não é bobo, não. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do mesmo, mas eu acho que tudo assim, tudo é necessário. Acho que a gente tem que falar. Para todo mundo que está aí, tem gente que está com até tarja preta, mas falar é bom. Assim como a Sônia falou, o jeito dela, a forma dela, e é interessante, porque a gente precisa ter essa troca. Eu trabalho antigamente chamava-se de cura espiritual, já há mais de 15 anos. E a gente tem algumas experiências de vida. Então, na minha casa, eu fiz uma coisa uma única vez, que era uma coisa que Jesus falava para todo mundo. Olha, vai que tua fé te curou. E era estranho isso, eu tenho até entender quando cai essa ficha, porque a gente sempre achou que Jesus curava, mas não. A tua fé te curou. Então, aquela pessoa tinha que estar apta a receber a fé. Então, eu só falei isso para uma pessoa em 15 anos na minha casa. Ó, vai que tua fé te curou. Era uma pessoa que tinha hepatite tipo D, aquela que só pode ser curada com transplante, e ela se curou. Para espanto dos médicos, não tinha mais nada depois de um tempo. Ficou uns 3 anos, mais ou menos, no tratamento, mas acontece. E a gente sempre falou na casa, olha, a fé ela é intransferível, ela é pessoal. A tua fé que vai te curar, assim como Jesus falava. E quando os discípulos tentavam curar e não conseguiam, poxa, mestre, por que tu não conseguiu? E aí ele falava assim, gente de pouca fé. Mas, na verdade, o que está por trás disso aí? É que os discípulos não conseguiam entender a fé das pessoas. Porque, a princípio, só se cura aquele que tem fé. Então, os discípulos não conseguiam captar aquela energia deles com vontade de se curar e aí curar as pessoas. Essa é que é a dificuldade. Jesus, o mestre, já sabia fazer isso. Então, só depois de algum tempo que a gente consegue perceber as pessoas que entram com dor, com sofrimento, mas que quando você tenta tocar o coração, e assim, muita gente acha que só vai se curar depois que fizer a tal da reforma íntima.
Mas o próprio Espiritismo é ditado que conhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz para se dobrar, né, para ter, uma moral. Então, é o esforço. Entendeu? Então, assim, a cura é como ensinar quem quer ensinar. Só vai ser curado aquele que quiser ser curado, mas é uma fé íntima. E muita gente bate na casa espírita achando que algum espírito vai chegar, vai baixar e vai, dar-lhe uma agulhada e ela vai sair dali sem problema nenhum. Isso não é verdade. Eu próprio tinha uma dor no nervo ciático que demorei 9 meses para ser curado aí em Mangaratiba. E, de fato, fui curado. E no dia da cura, no dia que não tinha mais dor, o Dr. Hansen chegou para mim e disse: agora precisamos da tua ajuda aqui. Tá bom, negócio fechado. Mas não é porque eu queria um negócio, eu não tô trabalhando como retribuição, eu estou trabalhando porque aprendi a lição e sei que eu tenho que ajudar todos ao meu redor dessa forma. Você entendeu? Vinde a mim, né? Você entendeu? Vinde a mim. Sim. É isso. É isso. E o videogame que você falou, ele é ótimo, né? Eu no meu princípio, lá em 1984, faz tempo, foi a primeira vez que eu tive contato com um computador e aprendi um código. E descobri que, na época, a melhor forma de você aprender computador era fazer um videogame. E olha que eu fiz uma batalha naval, que é aquele joguinho simples, né, que a gente brincava, né? A6, água, a O5, pegou, né? Lembra daquilo na nossa época? Foi muito bom. E assim é um exercício do aprender. E aí, por que o videogame é uma coisa ótima? Porque você sabe como é que começa, como é que é o meio e como é que é o fim. Por que então dar palestra é tão bom? Por que quem aprende mais somos nós? Porque a gente sabe como é que começa, como é que vai ser o meio, como é que vai ser o fim dessa palestra. E a gente até abre, né, no meio do caminho para ver se a palestra fica melhor no meio. E assim, é se reconhecer, né? A gente precisa reconhecer certos padrões, né? Como a Camila falou, existem certos padrões na nossa sociedade, existem padrões na nossa disciplina, existem padrões na nossa doutrina. Então, esses padrões que a gente não consegue, é difícil entender ainda, mas um deles, com certeza, é a fé individual. Esse padrão, se for alcançado, se for desenvolvido, se for entendido, a gente não vai ter doença nenhuma. E aí vem a mensagem que foi dita agora, né, que é da Sônia, né, que a gente está preparado, não, mas a gente está com a mala pronta. Não é isso? Só isso. Muito bom, Zé, muito bom. Muito obrigada. Eunapo quer falar de novo. Não, é um negócio muito simples. O Zé falou um negócio que eu estou me lembrando aqui, e às vezes a gente encontra em muitos comentários no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook de espíritas, né? Sobre essa transição, né? Sobre esse mundo de regeneração que está vindo, né? As pessoas... A Laurinha, tá? As pessoas... Oi. As pessoas, a maioria das pessoas ainda esperam alguma coisa de fora. Ainda estão esperando que o mundo olha só, ainda estão esperando que os espíritos que vão reencarnar façam a transformação para eles. Né? Nós ainda estamos com esse pensamento atávico de milênios, né, de querer que a cura se dissipe de fora para dentro, e não de dentro para fora. Estão achando que vai vir um planeta, né, que vai higienizar, vai tirar tudo, né? Isso. Acho que vai passar um planeta e vai limpar tudo. Vai limpar tudo e vou ficar aqui na boa, feliz e contente. Você está entendendo? Eu com os meus erros, com os meus problemas, porque os outros vão resolver o mundo para mim. Olha esse problema da pandemia. Né? Ninguém quer se dar o trabalho de colocar uma máscara, que saber que se usar máscara, 5 ou 10%. Pois é, 5 a 10% da contaminação cai abruptamente, você só tem 10% ou 5% de poder ser contaminado. 90% a 95% diminui. Olha só com o uso de uma máscara. Mas não querem uma vacina. Mas se esquece que mesmo essa vacina chegando, do jeito que é o processo biológico desse vírus, nós iremos continuar usando durante um tempo ainda essa máscara. Ninguém quer fazer o trabalho de casa. Né? E esse trabalho de casa, ele precisa ser feito para ontem. Mas as pessoas continuam esperando
efeitos milagrosos, né? Continue esperando que Emmanuel, agora reencarnado, mude o sistema da noite para o dia, né? Que Joana de Anjos também mude, que tudo mude, e ele continue ali, olha, eu acho que eu estou fazendo o meu dever de casa, é isso que eu estou contribuindo mensalmente com minha casa espírita, meus R$50, meus R$100, né? Eu estou comprando meu livrozinho espírita para ajudar lá as horas do Chico Xavier, não é isso? Eu estou fazendo meu evangelho lá dentro de casa, mas eu continuo com os meus problemas meus internos. Eu apenas estou camuflando tudinho, né, com os atos exteriores. Da mesma forma que eu fazia 1000 anos atrás, que eu não preferia acender uma vela ou dar um dinheirozinho lá para uma igreja e continuando com os meus problemas internos. E o estudo de hoje, ele vem novamente reafirmar, olha, a cura é individual, porque o indivíduo precisa, né, se enlamear mesmo e querer se curar, pagar os seus impostos, que tem que ser pago, seus impostos do ego, né, precisa pagar para poder se manter nesse processo evolutivo, mas não querem. Enfim, apenas esse adendo. Muito obrigada. Alguém quer mais falar alguma coisa? Senão nós vamos partir para o nosso finalmente. Seu Dalto? Vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho aí para esses meninos aí. Falar para mim mesmo, né? Sai daqui da minha boca, o primeiro ouvido é o meu, depois o de vocês, né? E essa questão da cura é muito interessante. O Zé trabalha com cura já há 15 anos, né, Zé? Eu trabalho um pouquinho mais. Isso não me dá vantagem nenhuma, não dá maior divisa para mim, não. Às vezes, os trabalhos que você teve são muito mais complexos do que os que eu tive, de observação. Então, a gente sabe que muita gente vem no centro espírita, independente da fé que se tenha ou da fé que não se tenha, acaba acontecendo a cura. O próprio Jesus, numa das passagens dele, não sei se está na Bíblia ou em algum lugar, mas eu sei a história. Ele curava a todo mundo. Tocou nele, se tivesse fé, curava. O en passant de Jesus, na multidão, onde a maioria queria tirar proveito dele, né? E é assim, dessa forma. Todo médium, né, com um potencial enorme, ele serve de trabalhador, né, gratuitamente para todo mundo. Ele não sabe nem para quem ele está trabalhando. Enfim, isso é muito bom para quem é médio de cura. Não saber, eu acho que o médio de cura ou o médio passista devia dar passe no escuro, né, com olhos vendados, vendo os olhos dele para ele não saber se é bonito, se é feio, se é pobre, se é rico, quem está, quem não está, para ele poder fazer o passe dele, porque Jesus tinha esse método, independente de você querer ou não querer, se você entrasse na atmosfera dele, o bem já estava feito, porque ele era só amor, só o bem. Dentro daquela aura que ele tinha, me parece de 30 metros em volta dele, né, aquela antena maravilhosa que ele tinha, muita gente que não ia nem para pedir, mas o bem acontecia. Isso na casa de Frei Luiz acontece, gente. É muito interessante. Não é só na casa de Frei Luiz, não. Eu acredito que nas casas menores também, pequenininhas, acontece. A pessoa vai e vai sem pretensão nenhuma, vai só para visitar, enfim. Por alguma razão ela levou alguém, ou alguém levou ela, né? Porque normalmente o doente é que leva a pessoa, não é a pessoa que leva o doente, né? A maioria é assim. E, de alguma forma, se ele entra naquela atmosfera com respeito, não é com crença e nem com fé e nem com pedido nenhum. Se ele entra naquela atmosfera com respeito, com amor no coração, com um sentimento neutralizado do mal, observando aquilo que está ali, aí a cura acontece. Merecimento, não sei, porque tem gente até que não merece e é curado. E Jesus relata isso num episódio que ele tem com Pedro. Pedro fez um rapapé na casa dele. Jesus ia lá e ele era para ficar em silêncio, não fez. A vizinhança toda foi e os vizinhos dos vizinhos também, né? Encheram a casa de Pedro. Foi aquela confusão danada e gente sempre se aproveitando, né? Onde Jesus estava era dessa maneira, aqueles que precisavam, aqueles que não precisavam e os inimigos, tudo junto. Né? Acho que já falei dessa história aqui.
mas os que não ouviram, então, né, vão ouvir. No outro dia, Pedro com Jesus passeando na beira do lago lá, onde Pedro pescava, tal, e Pedro muito feliz, né, porque tinha curado tanta gente, tinha feito bem a tanta gente, né? E começa a falar com Jesus: "Pois é, Senhor, né, mestre? Foi uma noite boa, curamos tanta gente, não sei o que, tal", e Jesus quieto, calado, né? E Pedro foi se mancando que não tinha feito um bom negócio. Aí perguntou para ele: "Tá, mestre, me explica aí". Ele falou: "Pedro, né, você fez um carnaval ali, em outras palavras, né? Ali estavam meus inimigos, estavam aqueles que me querem mal, estavam aqueles que estavam doentes por necessidade. Então a doença é uma irmã, e muitas das vezes vem, mas você está muito certo aí, o Zé Luiz também, o Leonardo, né? São os impostos a serem pagos, até acender a compreensão. Se não acender nessa, acende na outra, ou na outra, ou na outra. E essas pessoas que estavam ali purgando uma situação, o aleijado no outro dia estava no prostíbulo. A mulher que foi curada, no outro dia estava se virando lá de novo, lá, ofertando o corpo bonito que tinha. Estava doente, então não ia. E assim aconteceu com várias pessoas, né? Estavam fazendo mal aos outros, o aleijado, né, já estava querendo pegar o cara de pau, as coisas assim malucas. Então, é muito interessante essa questão da cura, a gente trazendo para o nosso dia a dia. Muitos de nós lá no Frei Luiz, nós não fomos curados, não. Nem do corpo físico, nem do corpo físico. Muitos de nós, e muitas pessoas que foram para lá sem o menor propósito de pedir nada, passaram pelo benefício da cura. Às vezes foram levar o doente, ele foi beneficiado. Ele tinha um tumor qualquer, uma doença qualquer, mas uma ação benéfica que ele, de propósito ou não, ele não foi lá com esse propósito, levou uma pessoa, conduziu uma pessoa para a caridade, levou por amor, por solidariedade, ele foi beneficiado. Os impostos deles ali foi pago. O tributo dele, nessa ação de beneficiar alguém, saldou a conta. E ali recebeu um benefício. Muitas das vezes, no perispírito. Acho que o Zé sabe bem disso, Marisa sabe bem, Seleno sabe bem. Enfim, quase todos aí sabem. Muitas das vezes a cura não é no corpo físico, porque ele precisa ainda passar por aquele período com aquela doença, com aquela enfermidade. Eu vou até, Marisa, se eu tiver tempo, não tiver, você pode me cortar. Tem tempo, pode falar, tem tempo. Pode falar. Né? Então, ele permanece com aquela enfermidade no corpo físico, porque Dr. Frederico e tantos outros, eles sabiam o tempo de maturação da pessoa, né? Aqueles espíritos que a gente conviveu com eles na matéria, né? Vamos chamar assim, eles encarnados, né? Eles materializados de alguma maneira no corpo físico, eles tinham esse trato com a gente, de conversar, de orientar, de passar para a gente algumas situações. E nós já vimos uma vez o Dr. Frederico chorando de dó de uma pessoa enferma, num sofrimento atroz, e ele chorar e dizer: eu não posso te curar, se eu pudesse curá-lo. Pelo bem que ele queria a pessoa, pelo bem que ele já sabia que a pessoa, sem dúvida nenhuma, já vinha fazendo durante a vida e que faria melhor ainda por mais algum tempo. Mas ele não podia tirar, ele não podia eliminar o karma daquela pessoa, que corria um risco muito grande. Então, a dor era o remédio para ele, para aquela pessoa. E eu tenho um caso na família muito interessante, aí, mais umas histórias, né? De uma pessoa minha, muito, né, do meu coração, extremamente, né, ligada a mim, por laços de sangue, que desarvorou e caiu na vida. Caiu na vida e não tinha quem segurasse. Né? Não tinha amor, não tinha cabresto, não tinha nada que segurasse. Né? Já caiu na prostituição, porque eu falei: olha, eu vou denunciar, eles vão mandar me matar, porque era a máfia do tráfico, né, dessas coisas e tal, né, de mulheres, né, e a pessoa tava, e eu falei: vou denunciar, não tem jeito, ele vai mandar me matar, mas é o meu papel, eu vou ter que fazer. Né? Aí se resolveu, a coisa se resolveu,
Aí veio a AIDS pegou a pessoa, jogou no chão, rolou com ela na lama, esfregou a cara dela bem nas fezes, deixou ela numa situação de horror. Você não pensa que ela melhorou muito, não, mas melhorou bastante. Melhorou muito. Não fala comigo, não tem problema. Se tornou, né, uma grande inimiga, não tem problema. Vive sob os meus auspícios, dependendo de mim, mas é assim. Né? Eu vou fazer o quê? Pelo menos ela vai levando a vida dela, vai amadurecendo, né? E para todo mundo é gente muito boa, o pai não presta, essas coisas assim, né? Que você já sabe como é que é. Né? E é o meu karma. São os meus tributos que não paguei. Estou, de alguma maneira, tentando resolver. Então, a cura, né, muitas das vezes, não é o remédio. A cura é a doença, ou é a propagação do mal. Então, tem que sofrer. Ah, mas tem que sofrer, tem que ser infeliz? Não, não tem que ser. Não é, talvez seja cirurgia sem anestesia. Vai ter que passar por uma cirurgia séria, não está gangrenado, vai ter que perder a perna, morrer. Então, perde a perna. Né? E vai ter tempo de se recuperar. Né? Então, essas são as histórias que a gente conta, né, que serve para todos nós. Mas não se esqueça desse negócio de Jesus, que esse é o mais importante. Muito bom, seu Dalton. Nossa Senhora, a gente aprende tanto com as suas histórias, tanto. Fala, Raquel. Raquel quer falar um pouquinho. Não vou repetir, não, porque o que eu ia falar era exatamente meio isso que o Eunápio já falou e o Dalton, que é essa coisa que, às vezes, a cura não é a cura. A cura é justamente a gente permanecer ali adoecidos, né? E exatamente ontem, durante o Evangelho, nós falávamos que quando a gente fala, pensa, busca Jesus, a gente busca na expectativa de ter as nossas aflições resolvidas. A gente é como se chegasse aquele pacotinho, botasse o lacinho de fita e entrega para ele que vai solucionar. Então, isso é o nosso imediatismo. Nós não queremos o esforço do autoconhecimento, do autotrabalho e da renovação. Então, entrega que tá bom. Ele já foi crucificado para nos salvar. Então, eu entrego e estou livre das minhas aflições. Então, só para fechar, porque durante a semana os estudos vão se complementando, assim, é muito interessante. A gente não combina. São eles que combinam. Gente, Obrigada. Gente, obrigada a você, Raquel. Marisa, posso dar um adendozinho, Marisa? O que o Luciano pediu a fala? Ele falou que vai falar só um minutinho da Raquel. Fala aí, Luciano. Só parafraseando a experiência do Dalton, um fato ocorrido muito curioso, que aconteceu na casa onde o Dr. Fritz, aqui no Rio de Janeiro, atendia. Um rapaz, amigo de um amigo meu, foi levar uma pessoa, ele era aparentemente saudável, foi levar uma pessoa adoentada. Chegando lá, uma fila enorme, e ele se sentindo bem. Num dado momento, o Dr. Fritz passava por todos, e aí parou em frente a ele, que foi levar o amigo que era adoentado, olhou para ele assim, passou a mão na tesoura, deu um corte na jugular, nesse nível. Hoje não acontece mais dessa forma. E o rapaz estava com um lenço no bolso e automaticamente botou a mão no bolso e colocou, né, o lenço no local onde tinha acontecido a intervenção. Ok, passado um tempo, ele se sentiu um pouco mal, teve uma vertigem, uma queda de pressão, alguma coisa assim. O amigo foi atendido, tudo bom. Voltaram para casa. Ele pegou o lenço sujo de sangue, colocou no console do carro, né? Subiu, impressionadíssimo com a situação. Teve com a esposa, tal, dormiram. No dia seguinte ele desceu para trabalhar. Quando ele chega no carro, abre e olha para o console, o lenço estava completamente limpo. Sem uma única gota de sangue. Então,
a mecânica, a disciplina, a ciência espiritual vai muito além do que supõe a nossa avó em filosofia. Até nossas próprias experiências, que não são poucas. Né? É só para pontuar uma fala do Dalton. Obrigado. É isso aí. Fala. Marisa, todo mundo aí, todo mundo que nos ouviu falando, eu e o Zé Luiz e o Arnap, é porque às vezes a gente usa um linguajar, não estou chamando ninguém de ignorante não, pelo amor de Deus, é só para poder acalmar o coração. Ficar doente não é bom, tem que lutar contra a doença tudo o que puder. E a medicina que foi dada aos homens, seja encarnado ou desencarnado, é com essa finalidade de minimizar a dor profundamente do sofredor, independente se ele mereça ou se ele não mereça. Porque ninguém sabe até onde vai a dor do ser humano. Ninguém sabe o limite que um médico, que é um curador, né, que é o caso de alguns de nós que trabalhamos com a cura na Casa Espírita, nós não sabemos o limite até onde teria que ir a dor daquela pessoa e se a nossa intervenção naquele momento seria o remédio realmente dado por Deus para que ele pudesse se curar. Então, ninguém pensa, já que falaram que ficar doente que é a cura, então eu não vou me cuidar. Não, se cuida, pelo amor de Deus. Não toma por esse caminho, não. Vá lá no centro espírita, vai no seu médico, vai no hospital, enche o saco das pessoas mesmo, porque é assim, né? E se tiver mérito, por alguma razão, né, a cura virá. Ou não virá. Até porque o esforço que a gente... Até porque o esforço que a gente faz, o empenho que faz para ficar aqui no corpinho físico, para crescer e evoluir, tem que ser o máximo esforço, porque menos que isso, suicídio. É verdade. E a primeira coisa que a gente fala, né, nesse tipo de tratamento é nunca abandone o tratamento do médico da Terra. A gente fala assim, do médico da Terra. Frisa bastante, não deixe, porque o que a gente pode dizer é o seguinte, se o médico vai ser auxiliado pelos espíritos para te dar o que você precisa. Então, não abandone o tratamento do médico da Terra. Para que não se jogue, né, a culpa, não se jogue, né, enfim, em cima de uma entidade espiritual, os problemas que ele não conhece. Né? Então, vai lá no médico, que a ciência precisa estar junto mesmo e na frente. Né, para acontecer. É isso, gente. Alguém mais vai falar, seu Dalton? Muito obrigada, muito obrigada. Todas as suas intervenções de todos são muito bem-vindas e ninguém pode se furtar a falar e dar sua contribuição. Eu vou repetir, não são só os nossos ouvidos que estão aqui ouvindo, muitos ouvidos estão ouvindo e precisam da sua colaboração para que eles também possam ter força, coragem, alívio, consolo. E nós estamos aqui para isso. Aqui nós... Você quer falar, Marizinha, Marcos Seleno, Fátima? A Fátima deve estar trabalhando, não pode falar. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Fala, Selena. Bom, eu já cheguei no final, né? Eu cheguei na esperança de não perder a hora da prece, que eu estava realmente na rua, estou lá fazendo um monte de coisa. E eu não ouvi a lição, mas eu estou ouvindo falar sobre a cura. É um trabalho que eu também participo há muitos anos, também aqui no SEAB. E já lá no Moisés também. Participava nas sextas-feiras que fazem lá também, chamado Passe de Cura. E me chamou a atenção essa questão acho que foi o Dalton que falou, que a cura ela se dá, às vezes, de uma maneira inesperada. E por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu já contei aqui, mas talvez nem todo mundo estivesse presente, que eu sofri uma cirurgia espiritual durante uma palestra pública, onde eu nem esperava e nem sabia. Eu estava preocupado com um caroço no pescoço, só que essa doença do caroço no pescoço tinha relação com toda a minha parte intestinal, toda a parte de fígado e tudo mais, que foi um tipo de câncer que eu tive, e eu fui operado disso. Tá? Nessa parte daqui da barriga, do fígado e tudo mais, dentro de uma reunião pública, enquanto o cidadão lá fazia palestra. Dias depois, eu tive que passar pela
cirurgia no médico material, né? E o médico ficou abismado, porque ele nunca viu aquilo. Ele falou, ó, a quantidade de coisa que tinha no teu abdômen era para estar tudo espalhado em tudo quanto é lugar. E não estava. Parecia que alguém tinha raspado tudo e juntado tudo ali no baço e no fígado. Você não tem mais o baço e uma parte do fígado seu, uma grande parte do fígado seu foi retirada, mas o fígado depois ele não é que ele volte a crescer, que as células do fígado crescem mais do que o normal e ele vai para o tamanho aproximado do normal e a função dele volta. Então, quer dizer, eu tinha que passar, por outros motivos me explicaram, eu tinha que passar pela cirurgia material. Mas foi feita uma cirurgia espiritual. E sem que eu tivesse preocupado com isso, eu estava preocupado com o caroço que estava aqui no pescoço. Não sabia que tinha nada aqui no abdômen. Fui apenas para a palestra pública. E aconteceu tudo isso. Então, são coisas que a gente vê que fazem para a gente entender que, realmente, o que vem do alto é que é o importante. A nossa participação ela deve ser com disciplina, né? No médio, aí já falando do médico que trabalha com isso, ele deve ser uma pessoa com disciplina, com amor no coração, né? Com muita vontade de estudar e aprender, mas sabendo que nunca, pelo menos nessa presente encarnação, a gente vai conseguir aprender o todo. Tudo vem de lá. A gente tem que dizer como o Milhaco dizia, recebo, aceito e agradeço. Eu vou fazer a minha parte. É isso. Exatamente, Marcos. É isso aí mesmo. Tá tudo certinho. Se alguém mais... Eu queria só dar um toquinho, mais para botar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. A gente está aqui tratando do auxílio espiritual, da cura espiritual, do médico. A gente tem em mente assim, que tem algum médico incorporado, não é isso? Mas o Marco Celeno, já que ele falou, ele tem um trabalho de suma importância que é muito desprezado ainda, que é o atendimento fraterno. Às vezes, eu já vi gente se curando em casa espírita apenas com um bate-papo, com um acolhimento certo. Então, assim, a gente tem que quebrar essa... Porque tem a gente, quando vê lá as façanhas Opa! Calma! Quando tiver as façanhas do Dr. Fritz, né, mesmo lá do João de Deus, né, que enfiava coisas no nariz e tirava e curava, de fato. Mas, assim, existe uma coisa mais sutil, que é o atendimento fraterno, que é muito sério. Por que isso? Porque a grande massa de problemas hoje, os que encontramos, pelo menos na casa espírita, são problemas psicossomáticos, é a cabeça. Eu falo nas minhas palestras, o pessoal ri, mas eu sei que estou falando com razão. Você quer encontrar pessoal doido, problema na cabeça, vá ao centro espírita, porque é uma constatação. Mas isso não é por acaso, né? São atraídos por outros motivos, porque a gente sabe. Mas o atendimento fraterno, que é uma coisa para muitos ainda secundária, é de suma importância. Que é triste, né? E assim, eu sei porque eu estou sendo testemunho. O serviço que o Marco Celeno faz lá no SEAD chega a ser até, de certa forma, um alívio para os médicos espirituais, porque ali já está sendo pré-tratado, até a cura como é interna, mas ele, como está mexendo com a cabeça, com o pensamento, com as atitudes, é isso. Então é muito bom. E a gente precisa abrir o nosso leque para outras coisas, né? Outras coisas para nos ajudar nessa tarefa. Muito bom disso. Muito bom. Ali eu também não estou sozinho, né? Ali eu também estou com o trabalhador espiritual me intuindo na palavra, né? Eu só tenho que fazer o seguinte, me concentrar e prestar atenção no que vem. Tanto do alto como da pessoa que traz a problemática. E tem pessoa que chega ali e não quer nem falar. E aí, de repente, vem a intuição para tocar justamente naquele assunto que vai soltar a pessoa. Então, quer dizer, todo o trabalho é orquestrado pelo alto, como eu disse. A gente só tem que fazer a nossa parte e ter muita atenção e humildade e respeito. Exatamente, Marco. É isso aí. Afinar o instrumento e deixar eles tocarem. Se nenhum dos nossos companheiros quiserem mais se manifestar, nós vamos nos aproximando do final. E hoje, falando com o Luciano, nós reservamos uma música, porque a música leva a gente nas alturas. Então, eu escolhi uma música
para que a gente possa fazer a irradiação para nós, para o nosso lar, para os nossos entes, para as pessoas que estão nos pedindo ajuda. Eu gostaria de pedir, se vocês viram a fotinho do menino Guilherme, para vocês pensarem também no menino Guilherme, escutando a música e já fazendo as irradiações. E quando a música acabar, eu queria pedir se o seu Dalto podia encerrar com a nossa prece. Pode ser, seu Dalto? Então, eu vou compartilhar com vocês a música, vocês só me dizem se está ok o som, tá bom? Espera aí, errei. É uma música nova e ela me tocou muito profundamente. Fechando os nossos olhos e viajando nessa. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio em mim benzer. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casuar, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio em mim benzer. Por amor, as forças do bem te benzem. Por amor, as forças do equilíbrio te curem. Por amor, as forças de Deus te libertem. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio em mim benzer. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a zambi proteção e paz rogou. Assim seja e assim será, assim está feito, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima e todas as forças do bem, do amor, da verdade e da justiça.
seu galinho de arruda me ofereceu. Em suas orações a preta velha não me esqueceu. Preta velha abençoou. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. A bênção, vovó. Por amor, as forças do bem te protejam. Por amor, as forças do bem te guardem. Preta velha abençoou. Em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Preta velha abençoou. Em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Preta velha abençoou. Deus nosso Pai, Jesus amado, nossos guias espirituais, tantos eles são pretos velhos, são as vovós, os vovôs. Muitos desses irmãos, na sua sabedoria, nos auxilia com seus ensinamentos, nos preparando para sermos servidores mais humildes, mais simples, mais verdadeiros. Oh, Jesus amado, agradecemos pelo dia de hoje, por esse tempo que nos foi dado para aprender um pouquinho, não só na questão da sabedoria popular, de gravar conhecimentos, mas se aprofundar esses arcanos, esses mistérios, que são muitos ainda para todos nós. Então, Senhor, nos abençoe nossas famílias, abençoe nossos doentinhos, para que a gente possa ser mais sereno, mais equilibrado. Abençoa aqueles que nos têm ainda como inimigo, que a gente possa, através das nossas vibrações amorosas, modificar esse sentimento, esses corações. Que a gente tenha uma noite de paz, de tranquilidade, de felicidade e de fé. Graças a Deus.